que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários, musicais e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. E aí, Brasil, tudo bom? O Cunha hoje tá musical, assim como o nosso querido samurai do entretenimento, Rafinha Prada. E aí, Rafa? O Cunha roubou a minha entrada. Mentira, não roubou, não. E aí, Sanso, e aí, Cunha, tudo bem? Cara, é tudo ótimo, porque hoje a gente tem a volta dela. Bruninha Garcia tá aqui com a gente. E aí, Bru? E aí, gente, muito feliz de estar aqui de volta com vocês. A alegria é toda nossa, Bru, e a gente também apresenta ela que também tá de volta aqui, Luli Garcês. E aí, Luli? Tudo bom, galera? Prazerzaço estar aqui de volta, falando sobre um assunto que quase não me interessa, né? Que é musical. Vai ser um baita debate hoje. Muito bem, gente. Dentro de alguns segundinhos, a gente vai falar aqui do filme mais inusitado, emocionante e disruptivo dos últimos tempos. Estamos falando do musical Hamilton, um dos carros-chefe da recém-chegada Disney Plus. This is Hamilton. Muito bem, minha gente, combinamos aqui de hoje falar sobre Hamilton. E lá no finalzinho do episódio a gente vai dar uma breve pincelada na Disney Plus, que na última semana desembarcou finalmente aqui no Brasil, fazendo bastante barulho. Olha só, Hamilton é um verdadeiro fenômeno da cultura pop. Peça de teatro criada em 2016 a partir do livro-biografia Alexander Hamilton, escrito em 2004 por Ron Chernow, recebeu 16 indicações ao Tony Awards daquele ano, saindo vencedora de incríveis 12 prêmios. E para quem, assim como eu, achava que Hamilton era a cinebiografia do espetacular piloto da Fórmula 1, vale aqui uma pequena sinopse. Hamilton é um musical que conta a história do surgimento e ascensão dos Estados Unidos da América como nação, por meio da história de um dos principais fundadores americanos e primeiro secretário do Tesouro, Alexander Hamilton, que tem a sua carinha ali na nota de $10, para quem não sabe. O musical é totalmente disruptivo e inovador nas letras, agilidade nos diálogos e trilha sonora que mistura hip hop, jazz, R&B e que fizeram uma verdadeira revolução no The Richard Rodgers Theatre, lá na Broadway desde 2016. Olha, Hamilton foi assistido por mais de 13 milhões de pessoas só no ano de estreia, faturando quase $1,5 bilhão. Não foi à toa que a Disney adquiriu os seus direitos. Aliás, a compra dos direitos de Hamilton pela Disney visava uma estreia nos cinemas apenas lá em 2021, estratégia que acabou sendo revista com o lançamento esse ano mesmo, né, em 2020, em seu serviço de streaming, o Disney Plus. E Hamilton também é uma produção de superlativos, né? Foi adquirida por 75 milhões pelo serviço de streaming, uma das maiores aí de toda a indústria do cinema, e possui faturamento na casa de um blockbuster Disney de sucesso, né? E se a gente for ver também as notas, também são superlativas aí, né? São bastante impressionantes. Hamilton tem 8.6 lá no nosso IMDb, tem 4.3 de 5 no Letterboxd e 90 de 100 no Metacritic, aí, contando com 90% da aprovação da audiência. E no Rotten Tomatoes, onde basicamente interessa, 98%. É por essas e outras que a gente decidiu fazer um episódio aqui na SQLVS, né não, Rafa? Com certeza, Cunha. Até porque demorou, mas chegou, né? No Brasil. Foram quase 5 meses oficiais para a gente poder, de fato, comentar aqui sobre Hamilton. E nós vamos falar um pouco do elenco e também da direção, né, Cunha? Não podemos deixar de falar do Thomas Kail, que foi responsável pelo musical Grease e pela baita série também Foss Verdon. E no papel principal a gente tem o Lin-Manuel Miranda, que além de fazer o papel do protagonista Alexander Hamilton, ele escreveu o livro e todas as letras do musical. Lembrando aqui, como a Luli comentou conosco, antes de começar a gravar, que o Lin-Manuel Miranda escreveu o livro pós-peça, e que a peça é baseada na biografia do Alexander Hamilton.
Ele é letrista de respeito, compôs as trilhas sonoras de parte da nova trilogia de Star Wars, Moana, Wi-Fi Ralph e do musical In the Heights, que tem lançamento previsto para 2021. Ele também tem diversos títulos como ator, com destaque para sua participação na série His Dark Materials. E como antagonista de Hamilton no musical, nós temos o Leslie Odom Jr., no papel de Aaron Burr. Ele esteve nos filmes Harriet, Assassinato no Expresso Oriente e na série CSI Miami, Gotham, Law and Order e The Good Wife. E não podemos deixar de falar aqui do ótimo David Dix, em duplo papel no musical. Na primeira parte ele interpreta o Marquês de Lafayette e na segunda parte ele aparece como Thomas Jefferson. Com uma excelente veia para a comédia, Diggs está também nas séries O Expresso da Manhã, Blackish e The Unbreakable Kimmy Schmidt. E tem uma série de créditos como dublador. Por exemplo, o Toro Ferdinando, BoJack Horseman, Bob's Burgers e da ótima série animada, digamos assim, Undone, lá na Amazon Prime, que a gente recomenda com muita força. Rafa, vale a gente citar aqui também rapidinho a participação incrível do Jonathan Groff como o hilário King George, que aparece pouco no musical, mas é importante para a história. Groff dubla a voz de Kristoff lá nos 2 filmes do Frozen. Ele teve também na série Glee e no filme Sniper Americano. E no ano que vem vai fazer parte do elenco do The Matrix 4. E para completar esse super elenco, a gente vai citar aqui 2 mulheres que mandam muito bem no musical. As irmãs Angélica e Eliza. Quem faz a Angélica Schuyler é a Renée Elise Goldsberry, que esteve nos filmaços Waves, que tem na Netflix, O Mistério do Relógio na Parede, e nas séries The Good Wife e Altered Carbon. Legal a gente falar aqui que ela participou também das trilhas sonoras de Muppet Babies e The Get Down. Sua irmã do meio, Elisa Schuyler, é interpretada por Philippa Soo, atriz de séries como Smash, The Code e Dopesick, e que cantou as principais músicas da animação recém-lançada na Netflix, A Caminho da Lua, além de ter participado da trilha sonora de Moana. Muito bem, meus queridos. E olha, sem mais delongas, quero ouvir aqui de vocês suas impressões gerais sobre Hamilton. O que vocês acharam aí da peça-filme? Temos visto que ela tem mexido com milhões de norte-americanos que têm, né, sua história recontada aqui. Mas como ela bateu em vocês, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, como é que vocês perceberam essa baita produção que é Hamilton? Inicialmente eu fiquei um pouco com o pé atrás, já assisti uma peça pela televisão, né? Mas esse preconceito logo foi dissolvido ali nas primeiras sequências, nas primeiras canções. I'm not throwing away my shot, entendeu? E de ver também aquela diversidade na tela, porque é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, e saber que 4 anos atrás já tinha isso. Acho que cada vez mais a gente precisa ver elencos mais diversos. Pelo que eu li, são 99% do elenco é de não brancos, então isso foi muito impactante de reconhecer ali, de as pessoas se verem, né, na televisão, no teatro, e nas várias manifestações artísticas em geral. Acho que isso é muito impactante ali num primeiro momento. Uma peça histórica com artistas negros que não fala de escravidão, para mim foi também uma coisa que mexeu muito, e colocar os personagens que, até onde a gente sabe, eram brancos no papel com atores negros representando, é emocionante, vamos colocar dessa forma. Hamilton, ele surgiu na Disney Plus sem legendas, foi algo para mim que foi um erro ali da Disney Plus gigante, né? A gente está num país que somente 5% fala inglês, né? E 1% fala inglês fluente. Decisão artística? Não vem com essa, não. Tanto que eles repararam o erro, já postaram no Twitter que a legenda está sendo feita. Bom, antes de iniciar aqui também, eu preciso começar falando que sobre teatro musical, apesar de eu gostar, eu assisti o Fantasma da Ópera no tradicional Teatro Renault, aqui no centro de São Paulo, né? Entendi por que ele segue em cartaz na Broadway por mais de 30 anos. Não é lá muito a minha praia, né? E eu também não sou um exímio conhecedor aí da história da Revolução Americana.
Dito isso, eu acho que esse musical ele também é muito melhor apreciado se a audiência buscar mais sobre o próprio Alexander Hamilton, né? A vida dele, as conquistas como primeiro secretário de Tesouro americano, estabelecimento ali dos pilares, né, do capitalismo, a fundação do primeiro banco americano, enfim, todo o contexto da Revolução Americana, né? Mas, de uma forma geral, eu fiquei muito feliz pela narrativa fazer uso de licença poética. Eu acho que isso foi essencial aqui, em relação à história, né, toda, por questões de dramatização. Isso precisa ser feito. Afinal de contas, o papel da arte, gente, ele não é de dar respostas, né, é de fazer perguntas profundas e diferentes do que a gente está acostumado. Eu acho que Hamilton, ele não se posiciona, né, ele deixa isso exatamente em cima do muro para que você tire as suas conclusões. E a peça também é interessante por isso, né? Por musicar a história. Eu lembro lá dos professores meus de cursinho pré-vestibular, por exemplo, onde eu aprendi muita coisa musicada através da música. Então, acho que isso vai fazer muito bem aí para uma geração. Eu acho super bacana esse lance da história, né? É uma parte da história que nem de fato os americanos estudam. Então, se a gente não sabe, né, muito bem, entrando nessa experiência, se a gente não pesquisa exatamente o que a gente vai encontrar, é importante lembrar que, especificamente sobre esse tema, e Alexander Hamilton, principalmente antes da peça, né, esse sucesso estrondoso que foi e também não é algo que é destacado no ensino nos Estados Unidos. Então, traz um olhar fresco para algumas coisas também para eles. Eu tinha alguma ideia da história, não tinha me aprofundado ainda na parte histórica, fui fazer isso durante e depois, né? A vantagem de ver em casa é que você consegue ir pesquisando durante ali também. Mas é incrível. Para mim, como musical, a gente já mencionou aqui, é um musical totalmente disruptivo, traz um frescor para os musicais que é incrível, assim, me deixa muito feliz, porque traz pessoas que não necessariamente gostam desse gênero. O próprio Cunha falou que não é necessariamente a pegada dele, mas é isso que faz, e eu acho que é isso que é bacana, quando você tem propostas novas que interessam pessoas que, a princípio, talvez não se interessariam ali. Mas eu acho que o mais legal de tudo é você conseguir ver da sua casa uma peça da Broadway. Porque é algo tão fantasiado, é uma coisa que a gente vê em tantos lugares, em tantos filmes, né? Nós somos uma cultura acostumada a consumir os enlatados americanos, inclusive consumir os sonhos americanos. E a Broadway é um sonho americano que a gente costuma ver muito em filmes e na TV e tal. Então é muito bacana a gente ter essa chance. Compartilho com o Cunha o fato de não ter legendas em português. É como brinca a Luli, uma verborragia de 2h30. Quem não manja de inglês se perde, cara. Não é uma linguagem simples, tem palavras difíceis, eles usam algumas questões literárias durante a peça, mas é incrível você poder viver dentro da Broadway essa experiência de casa. Se você tem uma TV de 55, 65, 85 polegadas, mete um som alto, porque a música é maravilhosa. E assim, eu acho que vale a pena a gente citar. Nós tivemos no Brasil algumas peças da Broadway adaptadas aqui já, como o Fantasma da Ópera, por exemplo, no Teatro Renault, antigo Folha, que também tinha uma baita produção. Foi muito legal de ver. E quem pôde ver isso ao vivo, talvez possa ter conseguido ter essa sensação agora, né, vendo na TV da Disney+. Só espero mesmo para que a gente consiga trazer em português, que as pessoas possam ver e entender um pouco mais a cultura americana do ponto de vista da história. Eu, como Cunha, também não sou um grande conhecedor, mas é tão bem contadinho que vale muito a pena ver Hamilton. Com primeiras impressões, eu diria que é um baita filme. Minha relação com Hamilton ela é muito curiosa, porque primeiro eu realmente achava que era um documentário ou um filme sobre o Lewis Hamilton, cara, piloto de Fórmula 1. Eu achava de verdade isso. E depois eu comecei a achar um negócio curioso, porque a gente ouve um pouco sobre a história americana, e eu não lembro, cara, de ouvir no cursinho, como o Cunha falou, ou nas aulas, do Alexander Hamilton. Então, para mim, era um personagem fictício inserido numa história real, né?
E aí a gente vai descobrindo que, porra, o cara existiu, ele foi super importante e tudo mais. E eu queria, como primeiras impressões, destacar o trabalho, cara, do Lin-Manuel Miranda, né? De origem porto-riquenha, filho de pais porto-riquenhos, né? Um cara jovem ainda, altamente promissor. E ele é ator, rapper, compositor, dramaturgo, cantor, produtor e letrista, né? E é legal a gente lembrar aqui que por Hamilton e In the Heights, que foi uma peça que inclusive estreou, né, na Broadway antes de Hamilton, ele ganhou vários prêmios, né? Já ganhou Tonys, ele já ganhou na vida dele Grammys, ele já ganhou um Emmy e já ganhou o prêmio Pulitzer, né? Como a Luli estava falando antes da gente dar o rec e começar a gravar aqui. O cara é um fenômeno, né? Então, ele escreve praticamente 100% das muitas e muitas e muitas músicas que tem ali. E ao contrário do Cunha, nesse lance de, caramba, seria interessante entender mais da história para ver Hamilton, para mim foi o contrário, foi muito legal ver como Hamilton me puxou e foi me trazendo para dentro dessa história e foi me explicando coisas que para mim não estavam claras. E assim, por falar em teatro, né, gente, Hamilton é teatro na veia, né? É o que tem de melhor num teatro musical e tudo mais. E eu espero, assim como vocês, de que a gente tenha, né, pós-pandemia, a possibilidade de ver Hamilton aqui no Brasil, como a gente viu Fantasma da Ópera, como a gente viu Rei Leão, como a gente viu diversas outras grandes peças da Broadway, né? Cats, inclusive, né, que rendeu um filme, digamos, estranho, pra gente poder assistir por aqui. Elogio, hein? Elogio. Certamente, Sansa, eu acho muito que o Hamilton ele vai rodar o mundo aí por anos, décadas, né? Esse negócio vai ficar rodando aí. Outro ponto bastante interessante de Hamilton é a gente ver que a história norte-americana é contada não por homens brancos elitistas, né? Eu acho que isso é muito importante, especialmente aí numa América pós-George Floyd, né? Então a gente tem essa história contada aí por negros, latinos, mulheres, tudo isso num caldeirão ali misturando hip hop, rap, R&B e dança, né? Que chamou a atenção do mundo. Então temos inclusive 2 batalhas de rap muito legais ali entre o Hamilton e o Thomas Jefferson, né? Para discutir um momento fundamental da construção política. Cara, aquilo é muito divertido e inusitado pra caramba. E o segredo de Hamilton é esse caldeirão de estilos, né? Que traz aí uma baita veia pop para um assunto meio quadrado, se a gente for ver, né, gente? Nos livros de história, ele deixa tudo isso mais dinâmico, mais festivo e mais interessante e chama toda essa geração para um novo debate, né? Quando você falou desse debate, quando as pessoas forem ver, os microfones que eles fazem essa batalha de rap, eles são colocados em caixas, assim como naquela época eram colocadas as armas em caixas. Então, assim, é a batalha mesmo, como se fosse um duelo, né, de armas ali, mas um duelo de palavras. Então, o bacana é que é uma produção que traz muitas nuances e muitos detalhes, como já foi comentado com as letras e as músicas do Lin-Manuel Miranda, que fazem dessa experiência algo surreal, assim. Quem lê a sinopse de uma peça sem saber do que se trata, né, falando, fala sobre política, sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos, você acha que você vai entrar numa roubada sem tamanho. Você fala, cara, 2h30 desse assunto eu não vou aguentar. E assim, no primeiro número musical você já fala, cara, o que é isso? Quero mais disso. Você fica sedento por mais, né? E ele ter feito essa escolha, que foi super acertada, na minha opinião, de trazer um tema que seria mais denso, dentro de essa parte histórica, dentro de uma cultura, essa parte moderna, trazendo o rap, o hip hop, o R&B para o mundo das pessoas, né? Contar essa história através disso foi uma saída genial. O legal da parte musical de Hamilton também é quando ele traz o King George para a peça e o King George destoa totalmente, né, da peça. E eu tenho certeza, né, que o Jonathan Groff, que faz o King George, ele tá nesse papel como aquele homem branco de olhos azuis, é o único que não participa de nenhum rap, nenhum hip hop, canta a música cantadinha dele, sozinho, parado,
uma clara ironia ao papel do King George, né, dentro do musical. Então até isso ele conseguiu trazer para dentro da peça. Ele consegue separar muito bem a importância, obviamente, de cada um dos personagens, mas exatamente também como transformar isso e mostrar para o público que não conhece muito da história americana, ou como bem o Sansa comentou no começo aqui, que, quem é Alexander Hamilton? Eu mesmo, assim, não sabia também exatamente quem era esse cara, até se descobrir que um imigrante, como a todo momento é comentado dentro das músicas dos raps e hip-hops, um imigrante, filho de uma prostituta, de um pai que morreu, que não era nem pai dele, era um primo que tinha adotado ele e morreu. É um cara tão importante na minha história, uma das principais democracias, uma das principais partes da história de uma das maiores democracias do mundo, e é um cara imigrante. Né? Então, assim, com o hip-hop, com o rap, ele traz para dentro dessa história americana o que de fato pertence à história americana, os imigrantes, trazendo esse tipo de música. E a melhor parte para mim da peça é quando eles falam que os imigrantes get the job done, ou seja, os imigrantes fazem acontecer. Cara, vocês têm razão, a parte musical disso aqui é um absurdo. E outra coisa que para mim é um absurdo é ver um filme funcionar num único cenário, né? Então você vê aquele palco, né? Você tem um palco obviamente muito bem montado, né? Que gira para um lado, gira para o outro, né? Eu lembro da gente conversar com a Luli e ela lembrar quando a gente falou de Tenet, né? Que em Tenet a gente tem cenas reversas, aqui no musical também a gente tem uma cena reversa maravilhosa, né? Quando a Angélica vai contar a versão dela de quando ela conheceu o Hamilton, né? Muito incrível voltar aquela cena, os atores voltarem aos nossos olhos ali. É super bem feito isso. Gostei muito e é legal a gente lembrar de outras peças, né? Filmes peças, digamos assim, que funcionaram muito bem, né? E eu vou citar aqui o Festim Diabólico, cara, lá de 1948, do grande Hitchcock, né? E também a Flauta Mágica, né? Do Ingmar Bergman, de 1975, que também recebeu, inclusive, uma indicação ao Oscar. Então, são adaptações de peças teatrais que funcionaram muito e muito bem no que a gente conhece por cinema. A parte das mulheres ali, eu acho que ela explicando como o Sansa falou da versão da Angélica, né? Ela fala, olha ao redor, como somos sortudos de estarmos vivos. E isso, nesse momento, ouvir isso, a gente acabou de passar, né, por situações tão difíceis aqui no Brasil, George Floyd lá nos Estados Unidos, aqui a questão do Dia da Consciência Negra e a morte brutal, né, o assassinato daquele homem negro no supermercado lá em Porto Alegre. Então, assistir isso e ver que em 2016 eles já estavam falando disso, e aí a partir até talvez desse movimento vem o Black Lives Matter, e como esse ano estourou, né, as manifestações, tudo está bem conectado. Nesse sentido, é tão importante ver de novo, vou falar aqui, eu talvez esteja me repetindo, mas eu acho que é tão importante falar dessa questão da representatividade. Gostei de aprender com a peça e, ao mesmo tempo, admirei muito toda essa questão da diversidade, de colocar principalmente os negros como protagonistas, que é tão necessário nesse momento. Queria só fazer um pequeno enxerto aí sobre representatividade. O vice-presidente, o Aaron Burr, né, que era branco, mas no filme ele é negro, é muito legal. Essa produção ela também vem sofrendo, né, muito ódio aí pela internet, né? É muito fácil de encontrar isso em várias críticas, inclusive falando, cadê os índios? Né? Não falaram sobre eles. Não falaram sobre a possível relação homossexual entre o Hamilton com o Burr, por conta das cartas dele, né, carinhosas, existia muito disso. Mas, gente, tem tanta questão e são 2h40. Não dá para colocar tudo lá dentro. Né? Eu acho que a discussão foi gerada e isso já é um grande ponto. Cunha falando, eu tava lembrando de uma das entrevistas que eu vi do Lin-Manuel Miranda falando sobre, né, a produção e sobre Hamilton. E uma das coisas que eu admiro bastante no trabalho dele, né, a gente conversou aqui um pouquinho antes da gravação, que ele é um cara que
não se encontrava dentro do mercado de teatro musical, porque ele tinha poucas opções ali de perfil de papel dos musicais da atualidade, e ele resolveu escrever musical, né? Como se fosse super simples, né? Óbvio que isso aí é muito mais trabalhoso, mas ele resolveu escrever os papéis para ele. Então, o primeiro que a gente citou aqui em The Heights, ele fala especificamente de uma comunidade hispânica, né, dentro de Manhattan, que foi onde ele cresceu, em Washington Heights. E nessa, eu acho que a grande sacada e a grande conexão que ele fez com o Alexander Hamilton, que é quem ele representa aqui no filme, né, na peça, é justamente porque é um imigrante, né, que vai para os Estados Unidos e pela realidade de que um imigrante nos Estados Unidos tem que fazer 4 vezes o trabalho para ter metade das possibilidades. E ele encontrou isso muito dentro da realidade que o pai dele vivia sendo um imigrante de Porto Rico nos Estados Unidos. Então, acho que essa conexão que a gente faz com ele, com o Lin-Manuel Miranda, que é incrível, mas dentro do elenco ele não é a estrela mais brilhante ali, com certeza, é justamente porque tem uma conexão emocional muito forte. Ele traz isso bastante dentro da peça. O Cunha, e você citou a batalha de rap aqui, cara, eu queria pedir permissão para vocês para trazer um trechinho, né, vou até trazer ele traduzido, que é quando o Hamilton responde, né, o Thomas Jefferson, que eu achei fantástico, cara, uma das batalhas. Ele falou o seguinte: Thomas, essa foi uma declaração muito legal, bem-vindo ao presente. Estamos governando uma nação de verdade. Você gostaria de se juntar a nós ou continuar de boa, fazendo seja lá o que você faz em Monticello? Se assumirmos as dívidas, o sindicato ganha uma nova linha de créditos, um diurético financeiro. Como é que você não entende? Se formos agressivos e competitivos, o sindicato ganha um impulso. Você prefere sedá-la? Uma aula de direitos civis vindo de um escravocrata. E aí, vizinha? Suas dívidas estão pagas, porque você não paga pela sua mão de obra. Nós plantamos sementes no sul, nós criamos. Continua tagarelando. Sabemos muito bem quem é que planta as coisas por lá. E mais uma coisa aí, senhor iluminista. Não venha me ensinar sobre a guerra. Você não lutou nela. Você acha que eu tenho medo de você, brother? Nós quase morremos em uma trincheira, enquanto você estava fora ficando doidão com os franceses. Thomas Jefferson, sempre hesitante com o presidente, reticente, não há um plano que ele não abandone. Madison, você é maluco feito chapeleiro. Mano, toma os seus remédios. Porra, vocês estão piores do que o débito nacional. Sentados aí, inúteis feitos 2 merdinhas. Ei, vire e fique de 4. Vou te mostrar direitinho onde a carapuça vai servir. Turn down for what? E a gente até discutiu um pouco sobre isso já, mas dentro desse caldeirão que a gente tem em Hamilton, né, acho que ficou muito claro aqui que funciona como filme, né, gente? Apesar de ter uma peça da Broadway, apesar de ser um tanto longo, nós estamos falando aqui de 2h30, 2h40, né? A gente não pode deixar de lado que, independentemente disso, é um baita de um filme. E acho que isso se apoia muito, muito mesmo, nas interpretações. Porque se fosse uma peça com interpretações mais ou menos tão longas, duvido que chegaria onde chegou, e acho que também a Disney não apostaria como apostou, pagando aí quase 100 milhões de dólares por uma peça de teatro gravada. E é uma série, é um filme, é uma peça, é um Broadway. Funciona muito bem como filme. Para mim, acho que deveria lançar logo em TV aberta um negócio desse, porque é muito lindo como arte. Não é só a história americana. Como arte, é um baita pedaço de arte, é isso sim. Pô, Rafa, eu concordo demais com você, cara. E eu diria o seguinte, já que a Disney pagou 75 milhões de dólares para ter os direitos, né? Eu acho, vou fazer o chato aqui, tá? Eu acho que valeria mais uma gravação, né? Já tiveram 3, eu acho que valeria uma 4ª pra gente ter uns travelingzinhos a mais, pra gente ter algumas coisinhas de câmera a mais do que a gente já tem aqui. Eu acho que, já que muitos de nós, por conta da pandemia, praticamente todos nós, né, estamos podendo ver Hamilton de casa, eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de elementos, né? E eu vou citar aqui, cara, acho que chama O Rei do Show, né? The Greatest Showman. É um musical que estava aí no cinema 2 aninhos atrás, que eu achei sensacional.
né, que tem umas puta de umas músicas e um jogo de câmera muito bem feito, a participação da Zendaya, tem o Wolverine, que é o Hugh Jackman, brilhando como aquele dono de circo, né, de época, e a gente tem várias cenas no ambiente fechado, né, com a câmera fazendo muito desse trabalho que viaja entre um personagem e outro e dá um pouco daquela sensação que eu chamo de sensação Dumbo, né, de você voar um pouco, flanar um pouco por aquele ambiente. Então acho que isso poderia ser um pouquinho melhor explorado, né? Hamilton, apesar de ser um deleite para quem assiste em casa e sim funcionar bem como filme, fica aquele gostinho de puta, eu preciso ver isso ao vivo, ver isso como peça, né? O que é uma coisa boa também, porque você incentiva, né, e resgata um pouco desse apreço, dessa paixão e desse encanto do teatro. A peça, filme, e eu chamei a minha mãe para assistir comigo, e aí ela falou, filha, não tem legenda em português? Aí eu falei, não. Agora que eu vi aqui que não tem, eles devem estar fazendo ainda, né? Acabou de lançar e tal. Ela falou, então não posso ver. Entende? Então, assim, tem que ser para todo mundo. Disney, você já pagou 75 milhões, entendeu? Paga mais 1.000, 2.000, 5.000 reais, sei lá quanto custa para fazer uma legenda, e faz a legenda para todos os países logo. Sobre a questão do formato, né, de peça em filme, para mim funcionou. No início eu estava assim com um pé atrás de assistir a peça, porque eu sei o quanto se perde de não ver ao vivo. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns musicais, inclusive na Broadway eu vi Mamma Mia e Família Addams, já faz muitos anos isso, e adorei, assim, é muito apaixonante você assistir ao vivo um musical, porque ele te emociona, né? Eles sabem usar artifícios ali da dramaturgia e da música e da luz e da cena e do palco e de tudo, que faz você se emocionar, rir, chorar, é maravilhoso. Cara, tem tudo para dar errado. A grande verdade é essa, uma peça de teatro, seja ela musical ou não, e principalmente musical, quando ela sai do ambiente do teatro, né, que é o habitat natural ali, é para onde ela foi criada, né? Ela foi concebida para ser vista naquele formato. E quando aquilo vai para a TV, vai para um filme, na mesma configuração, é muito complicado, porque tem tudo para dar errado mesmo, assim. E eles fazem algumas adaptações muito interessantes que transformam a peça sem tirar a essência. Então, tem a questão da peça ter sido gravada, né? Essas gravações foram feitas em 2016, faz bastante tempo, já com a intenção de liberar isso como filme eventualmente, mas a intenção do Lin-Manuel, muito antes de vender para a Disney, era que isso realmente só fosse liberado depois que já tivessem se esgotado as possibilidades das pessoas poderem ir ao teatro, mas sabendo do limite, né, que tem uma peça de teatro, porque ela só pode ser vista por aquelas pessoas que estão ali naquele momento. Então, sabendo disso, ele já teve essa ideia para poder alcançar mais gente globalmente, né, com essa história. E aí eles fizeram essas gravações, foram 2 gravações com o teatro cheio, né, 2 gravações com a peça correndo normalmente, e uma gravação que foi feita justamente para que pudessem ser feitos takes do palco. Então, o que eu acho de muito interessante e o que eu acho que foi uma solução muito criativa dentro dessa transformação da peça de teatro no teatro para o filme, né, na sua tela de TV ali, é justamente esse jogo de câmeras que eles fazem. A gente comentou aqui que num determinado momento você consegue, o diretor ele te dirige para o que ele quer que você veja, né? No teatro você tem esse livre-arbítrio aí, você está olhando para onde o teu olho vai, para onde te chama a atenção. E quando a gente fala de cinema, né, a gente tem ali um olhar do diretor muito mais focado. Ele te dirige para o que ele quer que você veja. E isso acontece aqui de maneira muito bacana. Em algumas cenas, você consegue ver detalhes das expressões faciais dos personagens que num teatro talvez você não conseguisse pegar.
ou porque você está olhando para uma outra coisa, ou porque você sentou muito longe. E aqui tem um outro artifício que eles usam de câmera, que é uma câmera aérea em cima do palco, que em alguns takes você vê essa outra visão mesmo, né? Você tem essa outra visão do palco que nem do teatro, nem quem está numa frisa consegue ver, é uma perspectiva completamente nova. E isso traz, além de tudo, o detalhe que eles têm do recorte de luz e do desenho de luz dessa peça, que é incrível. E eu queria fazer uma correção, inclusive a Luli me deu um toque aqui. Hamilton foi indicado em 16 categorias, né? E ao contrário do que eu falei, ele não ganhou 12, ele venceu 11 prêmios, né? E é legal a gente lembrar aqui que entre as vitórias está melhor musical, melhor roteiro, melhor direção, melhor figurino, coreografia e atores coadjuvantes de ambos os sexos, né? E tanto a Renée Elise Goldsberry, que o Rafa muito bem falou aí, foi premiada, e também o David Diggs, né, cara, divertidíssimo aí em 2 papéis, também saiu vencedor do Tony Awards. Muito bem, meus queridos, depois desse papo super agradável sobre o musical Hamilton, eu queria saber a nota de vocês, né? De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Hamilton? Uma baita produção, um novo formato, algo que a princípio você vai ter que se adaptar ali, talvez tenha um pouco de preconceito, mas que vale a pena. Funcionou para mim, emociona, claro que talvez no ao vivo, né, a peça emocione muito mais, mas democratizou, né? Agora todo mundo pode assistir de casa em um momento de pandemia que a gente ainda não pode viajar, então eu vou dar 90 poltronas amarelas. Cara, para mim toca no lugar do coração, né, que é teatro musical, feito de uma maneira incrível e traduzindo para a tela pequena muito do que é no teatro, e pelo conjunto da obra, assim, sendo super clichê, que envolve a atuação, que envolve a parte vocal, os caras cantam demais. Cara, eu fiquei em 95 poltronas amarelas só porque não é no teatro, cara. Porque senão seriam 100 redondinhas. Assim, é uma das produções desse ano que eu vi que mais me tocaram. Tecnicamente também, mas como história e, cara, o conjunto da obra, não tenho o que falar, é impecável. Eu acho que a gente não falou muito, mas eu vou falar dele porque ele lembra um pouco o nosso querido Marcão do Barra Zambeta, que é o Okeriete Onadowan, que faz o Hercules Mulligan e o James Madison na peça. E lembra muito o Marcão, e nem é fisicamente, tá, gente? É pela sapiência, inteligência, comentários curtos, diretos e rápidos. Marcudo, é para você essa lembrança aqui, e dou 95 poltronas amarelas, porque é um baita filme, cara. 2 horas e meia de ótimo investimento. Bom, eu queria dizer o seguinte, a parte musical de Hamilton, cara, é um negócio assim que é impossível você criticar, cara. É impossível você tirar nota, você diminuir de alguma forma, porque é uma coisa absurda o que é feito, né, cara? Você está recontando a história dos Estados Unidos através do rap hip hop, basicamente isso, com um pouquinho de jazz no meio. Então, assim, para a parte musical, que é boa parte do que a gente tem aqui em Hamilton, 100 poltronas. Para a parte do filme, da experiência do filme, né? Como a Luli bem falou aí, tem toda essa diferença do calor de você estar ali num teatro e tudo mais. A experiência do filme eu daria 80 poltronas. Na média, 90 poltronas amarelas aqui para Hamilton. Mas a música hip hop, ali a pesquisa temática, gente, do Lin-Manuel Miranda, né? Que posicionou tudo de forma muito divertida, né? Ele criou um baita entretenimento, um baita produto. Uma aula de história através da arte, né? E o que eu mais gostei é de ele não ter se posicionado como dono da verdade, né? Ele serve ali como porta de entrada e te inspira a tirar suas conclusões. Eu dou aqui 95 poltronas musicais. Por que eu não dou 100, cara? Porque eu não gostaria de ver no cinema isso aqui. Apenas isso, mas 95 muito bem dados. Muito bem, gente. Olha, ficamos com a média impressionante aqui de 93 poltronas amarelas para Hamilton.
aí, minha gente, como a gente já disse, né, Hamilton está disponível lá no Disney Plus, que acabou de chegar no Brasil, né? E antes da gente finalizar esse episódio, queria ouvir de vocês suas impressões iniciais sobre o serviço de streaming do Mickey, né? Que chegou há pouco no Brasil e já costurou parcerias interessantes com a Globoplay, com a Amazon Prime Video, com a operadora Vivo. A Disney Plus tá dando a mãozinha para todo mundo e promete fazer bastante barulho, né não? Tô vidrado na Disney Plus. Mandaloriano, pra mim, tá, é surreal. De longe, a melhor coisa, disparado, que a gente tem lá no Disney Plus. Star Wars sem gordura, sem toda essa gordurice aí que surgiu nos últimos anos. O documentário sobre os bastidores de Mandaloriano é incrível também. O Mundo Secreto de Jeff Goldblum, lá do Jurassic Park. Cara, a visão desse cara sobre o mundo é muito legal, sobre tênis e sneakers, tatuagens, jeans, café. É incrível. Todo o conteúdo NetGeo, que a gente já vem falando aqui, Free Solo, Atlantis, Cidade Perdida, lá com James Cameron, é o catálogo dos sonhos. Mulan, que tá chegando aí no dia 4 de dezembro, os curtas da Pixar, né, gente? Tem lá Fitas, que é um que eu recomendo muito também, que traz aí a introdução da primeira personagem autista, interessantíssimo. O conteúdo todo original que vem por aí ainda, né? WandaVision, lá da Marvel, e as próprias séries originais de Star Wars também. Maior parte do conteúdo está em 4K, isso é, preponderante. Os acordos aí, como o Sansa falou, né, para a galera chegar no Disney Plus. E como revés, eu só deixo aqui ainda não ter Indiana Jones, por conta de detalhes lá da Fox, né, de distribuição. Spider-Man, não tem muita coisa de Spider-Man lá dentro ainda, a gente tem mais as animações, mas são contratos aí que estão se resolvendo, né? E o detalhe aí das legendas de Hamilton, mas que logo vai ser arrumado aí. Acho que vai dar trabalho aí para a Amazon e para a Netflix, né? Porque eles recolheram muitos títulos, principalmente de animações, né? De conteúdo infantil. Então, para quem é papai e mamãe aí, já se prepara, porque vai ter que assinar para as crianças verem o Toy Story, o Mickey, etc. No meu caso, bom, eu ainda não assinei. Aliás, eu quero agradecer aqui o meu cunhado e a minha irmã que me liberaram acesso. Obrigada, eles já assinaram para o meu sobrinho ver os desenhos. E, cara, o que eu quero assistir, que eu já dei uma olhada ali, é A Dama e o Vagabundo, o live action, né, que acabou de lançar. Eu lembro que eu gostava muito quando era criança da animação. Marcou, memória afetiva, aquela coisa, né? Porque eu acessei sem muita expectativa, ela vê as mesmas coisas de sempre e tal, mas aí tudo que a HBO não tem de usabilidade, beleza no aplicativo, a Disney Plus tem. Então você entra e, caraca, tô de volta no mundo aqui, o Sansa fica tirando sarro de mim. Tudo funciona. O Sansa fica tirando sarro de mim quando eu falo que a Disney você vai e entra no outro mundo, é maravilhoso, tal, o capitalismo te abraça com força, tal, o imperialismo te amassa mesmo, o Disney é maravilhosa e o Disney Plus é a mesma coisa, cara, não tem como, entendeu? Então, assim, eu acho que para mim o National Geographic está ali disponível em toda a sua glória, para quem cresceu amando o National Geographic e tendo pouca acessibilidade, porque nem tudo chegava aqui no Brasil, vinha sempre nos canais fechados e não eram todos. Cara, você tem hoje lá, tem um que é maravilhoso, o melhor de Reinos Desconhecidos da China, é lindo demais. Você tem Havaí Selvagem, putz, cara, assim, é um plus que não é só um plus, é um baita plus, é National Geographic toda na sua casa. A Disney, quando vem pra brincar, não, quando ela entra no jogo, não é pra brincar, ela vem pra ganhar, né? Então a gente eles tiveram aí, eu tava lendo, que eles tiveram mais de 70 milhões de assinaturas em menos de um ano, era o que eles estavam prevendo para 2024. Então, assim, os caras vieram para arrebentar real. Se eu fosse dar uma sugestão aí, tem muita coisa legal para ver na biblioteca ali disponível. Mas, cara, o que me pegou no coração aqui foram coisas da minha infância. Então, como sugestão para quem tá nos seus 30 mais aí, 35 mais, tem Uma Cilada para Roger Rabbit, que na época foi incrível. Obviamente hoje, em termos gráficos, não é nada perto do que a gente tem de tecnologia, mas na época foi super revolucionário. É uma sugestão aí. E Abracadabra, que é um filme que nem sei se muita gente conhece, cara, mas
Pô, é um filme de 93, super legal, que fala sobre essa parte de Halloween, né? Dia das Bruxas, com a Bette Midler, que é um monstro. E, cara, só de ver que tem esses filmes ali já esquenta o coração, sabe? Olha, eu queria lembrar que a gente gravou recentemente um episódio sobre Streaming Wars, né? Junto com o nosso querido amigo Pablo Miazal. Um abraço, Pablo. Né? E o Pablo trouxe pra gente uma coisa que a gente já sabia, né? Assistindo aí e acessando os portais e tudo mais, que é a importância que a Disney está dando para o seu serviço de streaming, né? Então, num evento recente que o Pablo esteve presencialmente lá nos Estados Unidos, acho que em Los Gatos, a Disney dedicou um tempo X para falar sobre seus lançamentos no cinema e um tempo quase 5x para falar sobre seu lançamento no streaming, né, na Disney Plus, deixando claro que a menina dos olhos da maior companhia de entretenimento do mundo é a Disney Plus, né? E é muito interessante a gente ver que no Brasil a gente tem quase um pocket lançamento, né? Grande parte do arsenal Disney ainda não está lá, ainda é só uma pequena amostra desse poder de fogo que vai crescer. A gente vai ter lançamentos gigantescos aí em todos os meses, ainda em 2020, principalmente 21 e 22. A parceria com a Globoplay, com a Amazon Prime Video e com a Vivo é muito interessante, porque quando você faz o combo, você tem a Disney Plus mais barata do que a Netflix, por exemplo, né? É legal a gente reforçar isso. E como dica, gente, eu vou trazer aqui uma dica que a Luli deu para mim, e que eu já tinha ouvido falar na época, porque foi vencedor de Oscar de melhor documentário, né? Que é Free Solo, né? E até vou fazer um paralelo desse documentário Free Solo com Hamilton. No Free Solo, a gente tem um alpinista, né? Que escala montes, montanhas altíssimas, sem equipamento de proteção, cara. Ou seja, é ali, na hora, ele não pode errar, né? E é uma coisa linda que a gente tem em Hamilton também, né? A gente não tem um filme que vai regravar e regravar e regravar e regravar. Você precisa acertar ali na hora. Você está no teatro. Você tem que fazer a coisa acontecer, né? E para mim foi muito interessante, porque eu já tinha visto Hamilton um tempinho atrás. Fui rever logo depois de ver Free Solo. Falei assim, caramba, é um Free Solo de 2h40, né? Que coisa maravilhosa que foi assistir e redescobrir Hamilton aqui na Disney Plus. Eu acho que, como a gente falou lá atrás, na guerra dos streamings, é um serviço que vem com muita força. Eu acho que vai brigar feio com a Netflix pela liderança ali, principalmente por essa abertura de parcerias com outros serviços, e que vem para ficar sem dúvida nenhuma. E é isso aí, minha gente. Olha, lembramos a vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes, séries e musicais dos cinemas e serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. E quero aproveitar aqui para agradecer a presença encantadora da Luli. Luli, obrigado pela participação. Obrigada de novo pelo convite, gente. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradecendo também a nossa queridíssima Bruninha Garcia. Obrigado, Brubs. Obrigada, gente. Sempre um prazer. Me chamem de novo que estarei aqui. Queridos, muito obrigado. Luli, Bruce, Sansa, Cunha. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Que episódio e que obra foi Hamilton. Estou muito feliz. Fiquem com Deus, recomendem, porque esse episódio que a gente gravou aqui não importa spoiler, né? É mais a obra mesmo. Então, quem não assistiu, você pode recomendar o episódio para que a pessoa assista, não vai ter problema nenhum. Vai ser um incentivo. Se é que precisa de um incentivo para assistir Hamilton, né, gente? Eu aproveito para deixar um abraço a todos e até a próxima.